A paz, irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, nesse vídeo de hoje eu quis trazer para vocês sobre o jejum, né? Muita gente que eu converso pergunta como é que faz jejum, né? Quer entender melhor, assim, como que é melhor para fazer. Então eu resolvi trazer para vocês a minha experiência, como que eu faço jejum, né? O jejum, gente, é muito importante para nós que queremos, né, estar mais próximos de Deus. O jejum, ele serve para mortificar a nossa carne. Então, o jejum, ele cala a nossa alma e o nosso corpo e eleva, preenche o nosso espírito, que é onde temos a conexão com Deus. Então, quando nós jejuamos, nós estamos silenciando a alma, a carne, e estamos alimentando o nosso espírito, que isso é muito importante para a nossa autolibertação, para a nossa intimidade com Deus. Então o jejum, ele é muito eficiente, ele é uma arma poderosa, não só para nos ajudarmos a nossa autolibertação, a nossa intimidade com o Senhor, mas também para ajudar em batalhas espirituais que nós temos em relação a outras pessoas, né? O jejum eu faço já há bastante tempo, há muitos anos já, né? Eu costumo fazer 2 tipos de jejum, né? 2 tipos não, são jejuns... eu faço muitos jejuns mais prolongados, mais que metade do dia, né? Com uma refeição, ou alguns casos eu faço jejum de 24 horas direto sem comer, ou 48 horas também. Então depende, né? Então assim, o jejum ele é muito importante. E existe uma diferença entre jejum e propósito, né? Muitas pessoas eu vejo falar, né, que vai jejuar, e a pessoa fala pra mim, eu vou tirar a carne vermelha. Só que isso não é jejum, né? O jejum, ele tem que ser a ausência de comida, qualquer tipo de comida. Você tem que sentir fome mesmo, pra a carne sofrer, né? Sentir fome. Quando você tira determinados tipos de comida, coisas que você gosta, série, coisas assim, isso é um propósito, que também é bom. É uma coisa boa de você fazer, né, com frequência, mas não é a mesma coisa que jejum. O jejum você tem que passar fome mesmo, né? Então, como é que eu faço o jejum? Tem duas formas que eu costumo fazer jejum. Uma, com menos frequência, que é o jejum de 24 horas ou 48 horas direto sem comer. Lembrando, gente, que eu não faço jejum sem líquidos, né? Sem água. Né? Tem pessoas que estão bem acostumadas a jejuar, que elas tiram até a água, né? Eu não costumo fazer, porque eu só tenho um rim. Inclusive eu vou falar pra vocês, né, um testemunho aí sobre a minha vida, que, né, pra vocês entenderem. Mas o jejum mesmo, ele tem que ser sem comida. Se você acha que, né, que tem que ficar sem água também, aí é com você, eu não faço. Então, o que eu faço? Quando eu quero uma situação muito específica, é um jejum assim que, né, que eu preciso de uma coisa mais rápida, em relação à parte espiritual mesmo, né, que eu digo, não bem material, eu costumo fazer o jejum de 24 horas ou 48 horas, que são 2 dias inteiros sem comer. Esse jejum eu faço com menos frequência, porque a minha pressão já é baixa, naturalmente falando. Então é meio difícil pra mim. Eu costumo fazer quando eu sei que eu não vou sair, né, durante esses 2 dias ou um dia inteiro, que eu sei que eu não vou pra rua, ter que gastar energia, que aí eu não vou passar mal, nada disso. E aí eu costumo fazer isto, né, de ficar em casa e fazer esse jejum de 24 horas ou 48 horas. Mas, normalmente, eu faço um jejum que é mais prolongado, mas ele tem uma refeição só ao dia, que é o que eu vou explicar aqui pra vocês, né, que eu costumo fazer. Por exemplo, hoje eu estou terminando amanhã 21 dias, né, de jejum. Então, todos esses dias eu defino, né, quando eu vou fazer o jejum, o dia que vai começar e o dia que vai terminar. Então tem dias que eu faço uma semana, tem dias que eu faço 5 dias, tem dias que eu faço 21 dias. Então eu vou determinar isso, né, a causa pela qual eu vou fazer, né, o período. Então, por exemplo, esses 21 dias que eu estou agora de jejum, geralmente nesses dias eu tô tirando a refeição. Então, geralmente eu acordo, não como nada, só tomo café. E aí eu faço uma oração, falo, Senhor, eu estou começando o jejum agora, essa hora, jejum de comida, ou seja, eu não vou comer nada.
e vai terminar até tal hora. Geralmente eu termino às 18 horas, né, o jejum. Então eu tiro o meu almoço, o meu café da manhã é só café, e só vou comer mesmo a partir das 18 horas. Então, geralmente eu faço isso. E isso, sempre determino isso pro Senhor, né, o tempo que vai terminar e aquilo que eu estou pedindo pelo jejum. Então, todo jejum que eu faço, o top 1, né, da causa pela qual eu estou jejuando, é para que eu possa ficar mais sensível ao Espírito Santo e ter uma conexão maior com Deus, né? Porque eu sei que isso, estando mais alimentado como prioridade, de resto o Senhor vai fazer. Então eu sempre peço, né, inclusive o que eu tô pedindo agora, é para que eu esteja cada vez com mais discernimento espiritual, cada vez mais sensível ao Espírito Santo. E isso para mim é o mais importante. Isso para mim, claro que o jejum ele faz isso automaticamente, né? Porque se você está jejuando para o Senhor, automaticamente você está alimentando seu espírito. Mas eu sempre friso isso para o Senhor, que eu quero ter mais experiências com Ele, que eu quero estar mais aberta a ouvir o que Ele tem a me dizer. Então eu sempre faço o jejum pedindo isso. Aí depois eu acrescento uma coisa ou outra, né? Depende do tempo que eu vou fazer. Quanto mais tempo, eu acrescento um pouco mais, né? Porque é mais difícil. Né, esses 21 dias, por exemplo, eu estou colocando isso. Depois eu coloco também pela conversão de uma pessoa que eu estou orando. E também pelas minhas áreas da minha vida, né? Financeira, emocional. Para que o Senhor venha fazendo a vontade dele, venha, né, tirando todo o empecilho ali. Então eu sempre cito essas coisas, né? Pelas quais eu estou jejuando. Então é muito importante, toda vez que você começar um jejum, você fazer isso. Então, nesses 21 dias que eu estou jejuando, todo dia que eu acordo, que eu faço essa oração, né? Eu acordo, no dia seguinte eu falo a mesma coisa, estou jejuando desse horário até esse horário. Então, é isso que eu faço, né? E eu também faço isso invertido também, né? A maioria das vezes eu tiro o almoço, como eu falei, né? Quando eu acordo até as 18. Mas tem vezes que eu inverto, eu como até as 3 horas da tarde, ou 4, mais ou menos. E depois disso, só quando eu acordo no dia seguinte, aí eu tiro a janta, né? Mas geralmente eu tiro o almoço, porque eu acho que é um pouco mais sacrificial pra mim, né? Porque é um horário onde eu acabo tendo que sair um pouco mais, essas coisas. Mas é isso, né, que eu queria explicar aqui pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao jejum, alguma pergunta, vocês podem colocar aqui no comentário que eu vou estar respondendo a vocês. Mas é isso.